Fala galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok. E o livro dessa semana, Berlim, do escritor Joseph Roth. Quem foi Joseph Roth? Mas primeiramente vamos falar aqui que é um livro de editora Companhia das Letras. Aqui é uma coleção, se chama Jornalismo Literário. Essa coleção é muito boa, gente. Eu já falei sobre um escritor que aqui está nessa coleção, que é o Ryszard Kapuscinski, um grande escritor, um grande jornalista também, polonês. Então, a Companhia das Letras tem essa coleção, né, dentro do selo dela, uma coleção excelente, não só para quem gosta de jornalismo, mas quem gosta de literatura de altíssima qualidade. Você vai encontrar nessa coleção aqui muita coisa boa, coordenada pela Matina Suzuki Jr. Então, tá aqui ó, Berlim. A tradução foi do José Marcos Macedo. Vamos falar um pouco sobre Joseph Roth. Vai falar sobre literatura alemã, misturando tudo aqui no canal. Que bagunça é essa agora? Pessoal, esse livro aqui, ele vai ser o início de um projeto que eu já estava há muito tempo querendo fazer, que é falar sobre literatura produzida no Império Austro-Húngaro. Tem muitos escritores que nasceram nessa época e pertenceram a esse império. Na verdade, hoje se vê na distribuição, né, dos países, das terras, muitos escritores nasceram no leste europeu. E o Joseph Roth foi um deles. Ele nasceu na cidade de Brugge, que pertenceu à Áustria, pertenceu à Polônia e hoje é Ucrânia. Então, cabe aqui no nosso canal, né, falar um pouco sobre Joseph Roth e de outros grandes escritores também que pertenceram ao Império Austro-Húngaro. E eu estava com muita vontade porque eu vejo necessidade de falar. Então vamos falar um pouco sobre o Joseph Roth, que foi um grande jornalista, intelectual e muito contraditório também. Ele nasceu em 1894 na cidade de Brugge, que funcionava ali como uma Judeolândia. É isso mesmo, uma Judeolândia. Era onde os judeus viviam, bastante judeus. Agora vocês imaginem uma pessoa que nasceu numa cidade, que foi país, que foi outra, e hoje é outra nação. Nossa, que confusão, né? Mas a vida do Joseph Roth também foi assim, muito confusa. Né? Um cara que viveu sobre os holofotes na Alemanha, na Áustria, por onde ele viveu. Viveu na própria carne, né? Ali os horrores, a tragédia do fim do Império Austro-Húngaro, e com isso marcou bastante a questão da escrita do Joseph Roth. O Roth hoje está associado à grande literatura alemã produzida no meio dessas duas grandes guerras. Ele era uma estrela da imprensa germânica, porque ele era um jornalista diferente. Ele não ia atrás das manchetes, da notícia de primeira mão. Não, sabe o que ele falava para todos os editores dos jornais, por onde ele trabalhou? Ele dizia que escrevia para a posteridade. Então, o jornalismo dele era diferente. Foi diferente dos contemporâneos dele. E era um jornalismo difícil de encontrar naqueles tempos, né? De grande depressão, de guerras. Um jornalismo romântico, chega a ser romântico a profissão do Roth. Uma profissão de fé e ao mesmo tempo tão crítica. Ele foi um dos precursores do jornalismo literário. Algo parecido com a crônica que temos aqui no Brasil. E a vida dele foi fascinante, ele teve grandes amigos, escritores famosos, teve sérios problemas com o alcoolismo. Quando casou também a sua esposa, ele sempre mantinha ela fechada, trancada nos hotéis, ele sempre vivia em hotéis, não tinha casa própria. E a esposa ficou doente, com esquizofrenia, então ele pagava o tratamento dela e pagava a bebida. Então ele não teve uma vida muito sossegada não. Ele morreu em 1959 na França. Eu vou falar só um pouco sobre o Joseph Roth porque vai ter bastante obras dele que eu vou abordar aqui também no canal, porque ele foi um dos grandes escritores, jornalistas, não tem como não falar de Joseph Roth. Mas vamos falar sobre Berlim. Do que se trata esse livrinho
que é uma obra-prima. Para falar sobre a cidade de Berlim, aqui nós vemos o olhar de um jornalista que vê ali o cotidiano, o dia a dia da cidade, que tempos depois se tornou, né, um marco histórico ali, porque né, questão do nazismo, da Segunda Guerra. Mas assim, muita coisa da Segunda Guerra Mundial, da questão da perseguição dos judeus. Já em 1920, o Roth já tratava esses assuntos, já notava ali uma questão de um conflito ali entre o povo judeu, os alemães, os refugiados, os outros povos de outras nações. A metrópole começou a crescer e com isso muitas pessoas começaram a ir para Berlim, atrás de uma condição melhor. Então ficavam lá bairros que ficavam só os judeus, bairros que ficavam mais os russos, os eslavos, os tchecos. Existia bastante essa questão, um conflito ali do dia a dia, uma discriminação de uma parte, uma discriminação da outra. O Roth, ele é cirúrgico nessas situações, né? O que nós lemos aqui, muita coisa na questão da Segunda Guerra Mundial, a gente vai entender, nós entendemos. Então, o Roth, ele traça nesse livro, nos seus artigos, uma imagem vibrante e contraditória da cidade. Ele traça aqui um mosaico fascinante da metrópole, né? Com seus primeiros anos de república. E o que mais me fascinou nessa obra são as descrições ácidas mesmo, do Roth sobre o cotidiano, principalmente dos habitantes. Baruch é gordo, sua barba bem aparada, como um pincenê de armação preta, e seu trabalho é o de um intermediário. Em menos de 10 minutos se pôde vê-lo sentado a meia dúzia de mesas diferentes. Com lápis e caderno de notas, estou convencido de que esses 10 minutos fechou 25 negócios. Oh, Baruch! Aqui se vêem figuras orientais grotescas. Uma senhora pobre encarquilhada que vende cadarços. Joga em ações. Ela fala com Baruch de papéis romenos, de cotação do leu. É um tanto grotesca a naturalidade com que o senhor da vida e da morte das unidades monetárias efêmeras leva a sério essa velha dos cadarços. E aproveita a ocasião para comprar botões de braguilha patenteados. Ele tenta até mesmo ganhar os favores e a confiança dessa velha caduca. Ó, Baruch! Então nós vemos aqui as descrições, né, de algumas figuras grotescas, né? E ele vai falar aqui sobre o perigo do leste, que são os refugiados vindo do leste, né? Eram refugiados, são conhecidos em geral como o perigo do leste, o medo aos pogroms. Acho que pogrom é uma palavra russa que significa causar estrago, algo que, né, eles tomaram uma sova, quando é espancado, é maltratado. Soldos numa avalanche de tristeza e sujeira que, crescendo pouco a pouco, rola sobre a Alemanha vinda do leste. Parte dela cristalizou-se em grandes torrões na zona leste de Berlim. Poucos são jovens e têm membros saudáveis como Geza Fust, o camareiro nato. Quase todos são velhos, quebradiços e arquebrados. Vêm da Ucrânia, da Galícia, da Hungria. Em casa, centenas de milhares foram vítimas de pogroms. 140 mil caíram na Ucrânia. Os sobreviventes vêm para Berlim. Daqui rumam para o oeste, para a Holanda, para os Estados Unidos e muitos para o sul, para a Palestina. E dentro desses refugiados, sempre tem a questão dos judeus. Porque ele vai falar sobre que os judeus foram um povo que ele é um povo que não tem uma habitação assim, uma pátria, um lugar para eles chamar, é meu essa terra. Eles vivem vagando pela Europa desde aqueles tempos, são perseguidos, são torturados, são mortos, e ele vai tocar assim de uma forma tão fascinante. Foi uma das páginas mais brilhantes que eu já li sobre a questão dos judeus. Não, se judeus estão sendo massacrados na Palestina, não é preciso ir a Jerusalém e estudar a questão do mandato britânico para entender o porquê. Não é só em Jerusalém que há um muro das lamentações. A Grenadier Tracy é um muro das lamentações após outro. A mão divina que castiga pesa claramente sobre as costas arqueadas do povo.
De todos os milhares de caminhos que eles trilharão, nenhum é uma saída, nenhum conduz a um objetivo concreto, terreno, nenhuma pátria, nenhum lar, nenhum refúgio, nenhuma liberdade. Há várias oportunidades de discernir a chamada vontade da história. Em nenhum lugar ela se expressa com tamanha clareza como nas muitas Granadstraßen em que os judeus mais vagueiam que vivem. Não é o desassossego patológico degenerativo, é um desassossego histórico. Obviamente, é a secreta vontade da história, que esse povo não habite país algum, mas vagueie pelas estradas. E essa vontade assustadora corresponde à assustadora constituição dos judeus. Ao procurar um lar, insurgem-se contra si próprios. E aqui ele vai falar sobre os conflitos dos judeus contra os próprios judeus, né? Aqueles judeus que conseguiram ter uma condição melhor, que também, né, não ajudavam os outros conterrâneos que chegavam de outros lugares da Europa. Então esse ensaio sobre o Muro das Lamentações, ele vai falar que em Berlim existe o Muro das Lamentações também. Em todos os lugares do mundo sempre haverá um Muro das Lamentações, porque os judeus é um povo que, como ele disse aqui, sempre há de vaguear pela Europa, pela América, pela Ásia, pela Oceania. É um povo que não consegue encontrar a paz. Mas por causa deles ou por causa de todos os outros à sua volta? O próprio Joseph Roth questiona, não é eu que estou questionando isso. Então nesse livrinho aqui, ó, fascinante, ele vai falar sobre greve dos metroviários. Greve no metrô, gente, em 1920 em Berlim. Sem contar que o Roth, ele foi uma estrela do folhetim. Não confundir o folhetim, que é aquele romance que é publicado sempre aos poucos, né, com o folhetim da questão alemã. Que o folhetim alemão, ele é um gênero tradicional do jornalismo, funciona ali como um segundo caderno, é algo como a crônica, mas também tem um ensaio pessoal, com resenha. E ainda hoje, na Alemanha, o folhetim é algo tradicionalíssimo, os alemães adoram. Mas voltando no livro aqui, Berlim ele recolhe o melhor desse escritor, do Joseph Roth. Sério, gente. Ali é um senso aguçado por cotidiano, dia a dia, principalmente a curiosidade, algo que foi primordial na escrita do Joseph Roth. Como ele mesmo disse uma vez para um editor: eu não escrevo artigos espirituosos, eu pinto o retrato do nosso tempo. E é isso que espera de um grande jornal. Não sou um repórter, sou um jornalista. Não sou um redator, sou um poeta. Esse foi o livro da semana, Berlim, Joseph Roth. Até mais.